Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim. A todos os presentes. E um bom dia a todos os presentes aqui na cidade do México, Distrito Federal, aqui na Praça de Touros. E a todos que estão conectados através do satélite Amazonas. E a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. E os que estarão escutando e vendo. E os que estarão escutando e vendo e lendo este estudo bíblico do dia de hoje, domingo 23 de março deste ano 2025, que temos como tema um sinal que não pode passar despercebido. Vamos buscar em nossa Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículo 1 em diante, onde nos diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplandor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro, este livro até o fim, até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte a outra e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei e eis que estava outros dois, um desta banda à outra beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. E eles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Colocou Apocalipse 7, versículo 2 e 10, do 1 ao 11. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Desenhou a estrela de Davi, escreveu Apocalipse 10 e também o Apocalipse 4 e várias escrituras. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os entendidos entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, posta a abominação desoladora, haverão 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1235 dias. E tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Um sinal que não pode ser passado despercebido. Esse é o tema que em seguida estaremos vendo. Foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago e foi gravado. E foi 3 de março de 2012 em Cayey, Porto Rico. Podem assentar, por favor. A señal mais grande que Deus enviado, o maior sinal que Deus enviou no meio da raça humana, nesta terra, é um profeta.
O reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, nos disse na página 117 desta mensagem que tem um extrato neste livro de citas, parágrafo 1036, da mensagem O Super Sinal, nos diz assim: o sinal principal de Deus é um profeta. Agora vou falar uns minutos a respeito disto. Eles são a palavra de Deus manifestada para essa era. E esse é o motivo que o sinal principal de Deus é um profeta. Ele nunca enviou um juízo sobre a terra sem antes enviar um profeta. O que nos diz no livro do profeta Amós, no capítulo 3, versículo 6 em diante, tocará a trombeta na cidade e o povo não alvorará? Haverá algum mal na cidade que o Senhor não tenha feito? Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos a seus servos, os profetas. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Se ruge o leão, bramando o leão no bosque, quem não temerá? Se falar o Senhor Jeová, quem não profetizará? Aí escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11, várias escrituras, e 11, versículo 3, que são os ministérios de Moisés e Elias. Na mensagem As Obras do Sétimo Selo, que foi pregado pelo Dr. William Souto Santiago, junho 4 de maio de 1998, em Catemaco, Veracruz, México. O Dr. William Souto Santiago, mensageiro enviado por Deus neste tempo final, para falar à sua igreja noiva deste filho prometido que lhe nasceria, esse filho palavra, assim como falou a Virgem Maria 2000 anos atrás. Ele falou que nela e dela nasceria esse filho, que é herdeiro ao trono de Davi. O reverendo William Branham nos falou que assim como ele tocou a trombeta em sua primeira vinda, anunciando a vinda desse filho prometido, na sua segunda vinda o arcanjo Gabriel tocaria a trombeta, anunciaria a segunda vinda de Cristo. Isso nós encontraremos no livro de Citas, uma porção que é da mensagem A Crença de Maria, na página 33, parágrafo 282, diz assim: de pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus, recordem. Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia assim diz. Aí ele escreveu: Gabriel é igual, anuncia a segunda vinda de Cristo. Anunciou a primeira vinda de Cristo e neste tempo final a tem anunciado a igreja noiva. Ele anunciou a segunda vinda de Cristo. Esse ministério já se cumpriu, como também cumpriu o ministério do precursor há 2000 anos atrás, na pessoa de João Batista, no qual o Espírito Santo esteve operando o ministério de Elias em sua terceira manifestação. E assim como teve um precursor, um mensageiro, falando lá a Maria, que é a Maria espiritual aqui, e teve também um precursado, neste tempo final,
também seguiria paralelo à primeira vinda do Senhor. Teve um precursor. Para todos que desejam recebê-lo, o reverendo William Marion Branham foi o precursor da segunda vinda do Senhor. O ministério que o Espírito Santo esteve operando no reverendo William Branham foi o ministério de Elias na sua quarta manifestação. E veio, deu sua mensagem, precursou a segunda vinda do Senhor. E ele disse: talvez eu não farei, ou seja, ele mesmo pessoalmente, mas essa mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. E temos uma mensagem gravada, temos sua mensagem gravada e escrita também, que é a base, a plataforma, o fundamento do precursado. Em cima desta mensagem é que está a plataforma do precursado. E também veio a igreja noiva, a Maria Espiritual, já veio o arcanjo Gabriel. Esse mensageiro anunciando a segunda vinda do Senhor. E veio, a anunciou, a precursou e se foi. E também temos a sua mensagem gravada e escrita. Hoje, essa palavra, que foi trazida por esses dois homens, grandes homens, varões de Deus, está no meio do povo, viva em vida. Essa palavra vivificada foi trazido à vida, a cumprimento. Hoje, o povo mexicano aqui está vendo essa palavra sendo materializada, sendo cumprida. Por isso, ele, todo momento que ele desejar dizer, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra do precursor, essa palavra do arcanjo Gabriel, esse ministério de arcanjo no Dr. William Souto Santiago. Hoje essa palavra se cumpriu, essa escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Agora vejam nesta mensagem que ele deixou para nós, inspirado e trazido pelo Espírito Santo, que em todo tempo, em toda era, Deus usa o mensageiro, porque são seus embaixadores, para Deus poder falar ao povo. Assim como aconteceu no tempo da liberação do povo hebreu lá no Egito. Deus poderia libertar o povo da forma que ele desejasse. Qualquer coisa que ele desejasse, mas ele não encontrou uma forma melhor que o homem. E foi um homem que libertou o povo hebreu do Egito. E foi um homem que os introduziu à terra prometida que ele lhes havia prometido. Vejam, Deus sempre usa os seus instrumentos, seres humanos. Somos os seus agentes nesta terra, os seus representantes, os seus porta-voz. Agora, nesta mensagem, ele nos disse: as obras que estarão sendo feitas por esse instrumento, onde o sétimo selo estará o identificando como véu de carne, onde o sétimo selo, o anjo que era diferente dos demais, estará manifestado nesse último dia, porque estará fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesse último dia, cada uma no seu devido momento. Ou seja, que não adianta apressá-lo e dizer: o que queremos é ver isso. Talvez isso que alguns querem ver é o que está para o final, para o fim, e querem ver o último sem ver o primeiro. Não, é porque eu quero ver os grandes milagres, eu quero ver os grandes milagres físicos. Agora vejam, disto o reverendo William Branham nos falou na página 69, da mensagem A Palavra Falada é a Semente Original. E ali na página 69 diz: como é dito em Mateus 24, dois espíritos muito parecidos enganarão, se for possível, até os escolhidos. E como você pode
discerni-lo? Prova eles com a palavra. Como você poderá saber? Fale a palavra. Vejam o que eles falam a respeito dela. Se eles não creem a palavra, é porque não tem um gene da semente neles. Eles são malignos e enganam você, como a primeira noiva foi enganada. Então a segunda noiva foi enganada. Eles são enganadores da terceira noiva, tornando a palavra híbrida ou tentando fazê-la. Aí ele escreveu a terceira noiva e os pervertidores. Do lado esquerdo escreveu também a noiva Eva, a noiva ontem e a noiva hoje. Deus nunca colocou sinais na frente de sua palavra. Do lado esquerdo desenhou a estrela de Davi. Amém? Esses são uns enganadores. Deus nunca colocou sinais na frente de sua palavra. Elas foram acrescentadas para a prova da palavra, mas a palavra é primeiro. Para prová-la, Elias disse à mulher: prepara um bolo para mim primeiro e veja o milagre acontecer. Dê a palavra primeiro e então vigie o milagre. Vejam, vocês que estão aqui, aqui vocês estão vendo primeiro a palavra. Primeiro a palavra tem que cair nessa boa terra para que ao redor desta palavra produza tudo aquilo para o que essa palavra foi enviada, já seja cura espiritual, que é o mais importante, ou cura física. Porque não tem nada impossível para Deus. Somente crer. Para o que crê, tudo é possível. Venha primeiro a palavra e então vigia o milagre. Aí ele escreveu a palavra e depois vem o milagre. O que o Espírito Santo energiza é a própria semente, a palavra. A própria semente, palavra. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui: espere até que chegue o aperto. Sente em outro lugar, se não quer ir antes desse tempo, ou seja, o ensinamento da pregação do Evangelho do Reino. Mas lhe convém ver o que é primeiro, porque o que é primeiro te prepara para o que vem depois. Porque quando chegar essa plena manifestação de grandes maravilhas e milagres físicos, Deus já terá feito grandes maravilhas e sinais, milagres espirituais, e lhes terá aberto os olhos aos filhos e filhas de Deus, aos escolhidos. E na página 28 do livro de Citas, no parágrafo 240, nos diz assim: eu creio que a Igreja do Deus Vivente vai ver uma coisa maior que esta. Está se preparando para entrar a Ele agora, porque eles creram. Os que rejeitaram por causa das barreiras denominacionais, eu duvido que eles jamais creiam alguma coisa, vem? Coisas, reticência. Ou você anda na luz ou estará cego. A luz cega ou mostra o caminho. O irmão William continua dizendo: e estarão vendo a vinda do anjo forte. Estarão vendo a vinda do anjo que era diferente dos demais, velado em carne humana, no seu anjo mensageiro, e revelado por meio do seu anjo mensageiro. E estarão recebendo a fé, a revelação para serem transformados e raptados no último dia. Por isso a mensagem, a voz que comoverá o céu e a terra, que foi pregada em 2005, ali ele nos falou, é isso que estou lendo, é de 98, e aí ele já está nos alertando de que os escolhidos estariam vendo a vinda do anjo que era diferente dos demais. E em 2005, aí ele nos deu mais luz, porque aí nos disse: Cristo ainda está no céu, no seu trono da intercessão. A segunda vinda de Cristo ainda não se cumpriu.
a vinda do anjo forte ainda não se cumpriu. Ou seja, que a igreja noiva teria que estar na expectativa que quando essa promessa, essa profecia se cumprisse, estivesse alerta para recebê-la, para vê-la e receber toda a mensagem, todo o ensinamento que esse anjo forte, ao descer do céu, daria à sua igreja, que é o que está sendo realizado hoje. Hoje está cumprindo essa escritura. Hoje o povo latino-americano e caribenho, e onde minha voz seja escutada, e está sendo escutada, estão escutando a voz do anjo forte, estão ouvindo o ensinamento que os trovões contêm. E aí está tudo que os escolhidos necessitam para que essa fé seja elevada ao nível tão alto que terá essa fé de transladação, essa fé do rapto. Continua dizendo, e estarão vendo a vinda do anjo diferente, que era diferente dos demais, velado em carne humana no seu anjo mensageiro e revelado por meio do seu anjo mensageiro, e estarão recebendo a fé, a revelação para serem transformados e raptados no último dia. A revelação para serem transformados e raptados no último dia não são os grandes milagres e maravilhas que serão feitos nesta etapa do aperto, mas sim a revelação do sétimo selo, sendo dado a conhecer essa revelação aos escolhidos de Deus por meio do anjo que era diferente dos demais, através do seu anjo mensageiro. Vocês viram quem é o que está hoje no meio do povo? Hoje está esse anjo que era diferente dos demais, velado e revelado em carne humana, em um homem. Porque os trovões são a voz de Cristo. Os trovões são os que dão à sua igreja a fé, a revelação para serem transformados e raptados. E na página 134 do livro de Citas, parágrafo 1198, nos diz, agora recordem, ele veio em 3 nomes: Filho do homem, um profeta; Filho de Deus, um Espírito, o Espírito; o Filho de Davi para o milênio. Aí ele escreveu 7º milênio. E em cima escreveu Filho do homem, profeta, um profeta, a palavra. Filho de Deus é igual, Espírito Santo, Filho de Deus para o milênio, Filho do homem para o milênio. Mas, conforme a sua própria palavra, no dia que o Filho do homem será revelado, se revela a si mesmo. Como foi? Não o Filho de Deus, Filho do homem. Ele se revelará de uma maneira diferente. Agora, o que isso faz? Malaquias 4, exatamente correto. O Filho do homem se revelará, não em uma inteira e grande denominação e coisas que temos tido através das eras, mas ele se manifestaria como Filho do homem novamente. Para manifestar Malaquias 4, o Filho do homem está revelando no mesmo poder que ele era, não através das eras da igreja, por justificação, santificação e todas essas coisas aqui, mas o Filho do homem. Quem é o Filho do homem? A palavra. Aí ele escreveu o verbo. E a palavra é mais viva e eficaz que uma espada de 2 fios e discerne os pensamentos que estão no coração. Ele está aqui agora, provando não a era de Lutero, não a era de Wesley, e não a era pentecostal, e não a era presbiteriana, já passamos por elas, e já provamos pela história, na Bíblia, mas a era do Filho do Homem sendo revelado para trazer dentro essas coisas, para cumprir a palavra, quando tudo tem que ser cumprido. Em cima desenhou uma pedra angular e em cima escreveu: para cumprir toda a palavra de e na era do Filho do Homem. E colocou uma seta para a pedra angular.
Do lado esquerdo desenhou também uma estrela de Davi. E veja uma página 134 embaixo, escreveu também: a era do Filho do Homem, o Filho do Homem é igual à palavra. Agora vejam nessa mensagem que o Dr. William Soto intitulou O Ungido, nos disse assim: pregado 1º de agosto de 1976 em Ponce, Porto Rico. Então essa é a maior hora de todos os tempos, é a hora mais gloriosa. Como Elias veio? Falando do quarto Elias, o reverendo William Branham. Como Elias veio? Como veio com Elias? Com Elias veio com campanhas de cura divina. Sempre vem com campanhas de cura divina. Veio curando os enfermos, pregando cura divina. Quando vier na manhã, ou seja, em um novo dia dispensacional, esse é o ministério de Elias em sua 5ª manifestação. Que são os ministérios de Moisés e Elias? E um dos ministérios é o de Elias. Quando vier na manhã, também virá com campanhas de cura divina, curando os enfermos espirituais, abrindo os olhos dos cegos espirituais, curando os coxos espirituais e ressuscitando os mortos espirituais. E na mensagem, qual é a atração no monte? Ali na página 19 nos fala desta mensagem. O nosso irmão Branham disse: vocês que foram expulsos e essas arcas carregadas em carros novos, saiam daí antes que a morte os alcance. Deus confirmou, assim será. Carros novos, na mensagem tratando de fazer um serviço a Deus fora da vontade de Deus, ele fala que esses carros novos são denominações. Quando a palavra está suposta a ser carregada, levada por e no coração de um profeta. Agora vamos a outra escritura no Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, e vamos ler todo o capítulo, é pequeno. Eis que vem um dia ardente como a fornalha, e todos soberbos e todos que fazem maldade serão estopa. Agora, isso não é... Malaquias 3 era a primeira vinda. Agora, aqui está a próxima vinda. O Dr. Scofield aqui, eu certamente não estou de acordo com ele em suas anotações, mas ele grifou aqui, sublinhou aqui da forma certa. A comissão de João em Malaquias 3 e a segunda vinda de Cristo e o Elias antecipado. E continua lendo a Escritura. Todos soberbos serão estopa, disse o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz e nem ramos. E o irmão Branham disse: aonde está o inferno eterno então? E continua lendo. Mas a vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça. E o nosso irmão Branham disse: se levantará com campanhas de cura. Aí ele escreveu campanhas de cura divina. E em suas asas trará saúde. Essas asas são os ministérios de Moisés e Elias. E em suas asas trará saúde. Ou seja, trará salvação. Trará essa saúde espiritual. E depois a física. A maior é a espiritual. É a que está sendo realizada hoje. E saireis e saltareis como bezerros da manada. Pisarei os maus que se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. No dia que eu atuar, disse o Senhor dos Exércitos. E no livro das Eras, na página 60, esse livro que depois foi editado, A Luz dos 7 Selos, onde Deus deu ao irmão Branham todo esse conhecimento,
que tinha falado nas eras desta série, ele falou certas coisas que depois foram corrigidas pelo Espírito Santo. E aqui já foram colocadas corretamente. Diz na página 60 deste livro das eras: isto é a Nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade, e por causa da sua presença não terá necessidade de luz. Ali o sol não nascerá e nem se porá, porque Ele mesmo é o sol e a luz. As nações que entrarão ali andarão à sua luz. Você não está contente de que aquele dia está sobre nós, já está sobre nós? Aí ele escreveu, último dia, sétimo milênio. João viu esse dia que vinha. Assim seja, Senhor Jesus, venha em breve. E um pouquinho mais embaixo, antes de ler a escritura de Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 3, disse: ali está novamente o sol brilhando em toda a sua força. A força do Filho de Deus brilhando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ali está ele, o juiz, aquele que sofreu e morreu por nós. Ele levou sobre si mesmo a ira da justiça divina. Ele só pisou o lagar do vinho e do furor da ira de Deus. Como temos falado, para o pecador, a sua voz é como o barulho da cascata ou como o mar furioso golpeando a costa rochosa com golpes de morte. Mas para o santo, a sua voz é como o doce sussurro de um riacho. Enquanto a gente repousa satisfeita em Cristo, brilhando sobre nós com seus raios quentes de amor, dizendo: não temas, eu sou o que era e o que é e o que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. A parte de mim não existe outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Todo. Eu sou o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. É o mais formoso entre 10.000. A minha alma. Se aquele grande dia está preparado para se manifestar, e o sol de justiça nascerá, trazendo saúde em suas asas. Desenhe uma pedra angular e as eras, e reflexo de luz na pedra angular, porque aí, na era da pedra angular, é onde esses ministérios de Moisés e Elias estão sendo manifestados para a bênção da sua igreja noiva, para lhes trazer saúde espiritual e saúde física também. Agora vejam aqui na frente desta mensagem qual é a atração no monte. Ele nos escreveu: nascerá o sol de justiça, campanhas de cura, e em suas asas trará saúde. E continua dizendo aqui na mensagem, o ungido. Diz: então vem com campanhas de curas divina, como doutor, com o sinal ou com o símbolo de quê? Com o símbolo dos doutores. E qual é o símbolo dos doutores? A serpente sobre a haste. Você viu? Então vem como um doutor, não virá como evangelista. Veio como evangelista na tarde. Ou seja, veio nesse ministério do reverendo William Branham. E na página 5A do livro de Citas, no parágrafo 43, nos diz assim: então, naquele tempo, nesse tempo, isso foi em março, 5 de março de 56. O reverendo William Branham disse: então, neste tempo, será a primeira vez que essa nova visão que o Senhor me disse estará em operação na cidade de México. Ali ele escreveu México DF para operar e colocou um traço e escreveu etapa. Ou seja, a terceira etapa. Agora, vejam que ele veio com cura física, curando os enfermos. E ele disse que tem uma nova comissão em outros lugares, sob o novo ministério,
onde estaria em operação a palavra no cumprimento da terceira etapa. Agora vejam por que é tão importante essa atividade que estamos tendo hoje aqui. Porque isso que o reverendo William Branham falou, de que ele voltaria e que teria um ministério novo, onde estaria manifestando a terceira etapa, que é o abrir a palavra. Hoje está sendo aberta a palavra. Hoje está abrindo o mistério deste anjo que era diferente dos demais. Está sendo aberto cada vez mais e mais. E hoje essa palavra não caiu por terra. O que o reverendo William Branham falou, hoje teve o seu cumprimento. Hoje está aqui, no meio do povo, na Praça de Touros, cumprindo essa profecia e levantando essa palavra em alto. A palavra do meu precursor, o reverendo William Marion Branham. Hoje está cumprindo várias profecias, porém que muito importante. Ele disse, vá ao México, regresse ao México. Depois que ele falou disso, ele falou da grande carpa catedral. Ou seja, que tudo que vai desembocar e vai continuar sendo manifestado, como esse lugar onde estamos, onde Deus está realizando essa atividade, depois tudo irá de uma forma progressiva e continuará sendo Deus cumprindo por meio do povo e do mensageiro tudo que corresponde à terceira etapa. Hoje é um dia histórico. Hoje é um dia glorioso para o reino de Deus. Hoje nosso irmão Branham e o nosso irmão William estão felizes, estão contentes, porque estão vendo e estão escutando. E eles estão com essa alegria de que a sua palavra, teve um povo que a recebeu e está hoje aqui, braço a braço, com o mensageiro. Agora vejam, ele disse, neste tempo é a primeira vez que essa nova visão que o Senhor me disse estará em operação na Cidade de México, assim que trataremos novamente, se o Senhor permitir, usar esses 2 salões aqui mesmo na manhã, no domingo de ressurreição. Assim que estamos esperando o grande tempo, na manhã do domingo de ressurreição. A atividade que eles iam ter lá no Tabernáculo Branham. Agora aqui ele nos falou do México, onde ele regressaria. Para ele, quando ele pediu esse lugar, não lhe foi permitido. E lhe deram um terreno do lado, que vocês podem entrar à página dos nossos irmãos lá em Jeffersonville. Hoje colocaram um escrito muito famoso e fotografia daquela atividade que o irmão Branham teve, desta atividade que o irmão Branham teve, e ele esteve 3 dias e houveram muitos milagres físicos acontecendo ali, como a ressurreição do menino, como a vista de um homem cego, e muitos milagres, que depois, quando ele se foi, ele deixou alguns ministros e continuava acontecendo milagres naquele lugar. Assim, mostrando que não era o homem, era o Espírito Santo que esteve realizando todas essas maravilhas. Agora ele disse, eu voltarei. Ele disse, já tem ela preparada para mim, me deram a oportunidade para ir, e me disseram que eu podia usá-la por 10 noites seguidas, ou seja, abriram as portas para o irmão Branham. E aqui também, os que estão à frente desse lugar, nos abriram as portas para as vezes que nós necessitarmos. Essa é a palavra, vocês vejam. Como a palavra se cumpre, já seja no tempo que o mensageiro que as está falando aí cumpra, ou que seja no tempo do próximo. Porque o que Deus não cumpre com o mensageiro, e esse mensageiro chega aos seus dias finais, e Deus o leva, então Deus cumprirá no próximo que ele envia.
Agora vejam, continua dizendo. Como evangelista vino en la tarde. Como evangelista veio na tarde, Vendrá como doctor en la virá mañana, como doutor pero na manhã, con campañas también de sanidad. porém também com campanhas de curas. Porque se é doutor, então pode fazer curas, pode realizar curas e realizar campanhas de cura para curar espiritualmente os que não veem a palavra de Deus. Você sabia que doutor e mestre é a mesma coisa? Doutor e professor é a mesma coisa? Por isso é que vem então como doutor para nos ensinar. É um dos ministérios que Deus deu à igreja, o de mestre. Hoje estão os 5 ministérios juntos neste instrumento. Por isso então é que vem como doutor, para nos ensinar o que devemos aprender. Vem como doutor para com o ensinamento nos curar. É assim como ele cura, vem? Portanto, ele de si mesmo não é o que cura, é a palavra. A palavra que é Deus sempre é o único curador. Por isso ele vem como devia vir. E na mensagem Qual é a atração no monte? Na página 29, ali o reverendo William Branham nos disse também, para falar a palavra é um homem, confirmar a palavra é Deus. Como quando ele disse, venham moscas, hajam moscas. Moisés já falou. Foi o pensamento de Deus sendo expressado no pensamento de Moisés. Mas enquanto estava no pensamento não acontecia nada. Mas quando Moisés falou a palavra, venham moscas, aí já correspondia a Deus vindicar essa palavra. Disse que possivelmente tinha uma mosquinha por ali. E depois de um tempo, tinha certa quantidade de mosca, um montão de mosca por metros quadrados, ou milhas quadradas. É a palavra de Deus sendo falada pela boca de um profeta e sendo cumprida por Deus. Falar algo é uma coisa, e Deus fazê-la é outra. Deus não necessita de intérprete. Ele dá a sua própria interpretação. Agora, nosso irmão William continua dizendo aqui. Assim vem Moisés. Foi ele que teve esse símbolo lá. Ele é o dono dessa placa. Quem é o dono dessa placa? Moisés. Portanto, um dos ministérios dessas duas oliveiras é Moisés. Portanto, o dono da placa, o distintivo de doutor, está aqui, porque está o ministério de Moisés. O ministério de Moisés está sendo operado pelo Espírito Santo nesse tempo final. Portanto, ele aparecerá novamente, mesmo que os demais doutores não saibam essas coisas, nem sabem o símbolo que leva, mas ele sim saberá. Por isso, vamos vigiar a aparição de Moisés como doutor, realizando campanhas de cura. Tem que começar, obrigatoriamente tem que começar com curas espirituais, que é a maior necessidade. Depois, o que é a necessidade maior? Vemos que depois, mais adiante, também realiza a campanha de curas no físico. E até mesmo com os judeus, realizará milagres físicos também. Mas vemos que o milagre maior aparece no espiritual, o que o povo de Deus necessita. E quando já estiver terminando os 3 anos e meio de ministério, então quando quase já estiver terminando, então é que os milagres espirituais, então ele os passará e os converterá em milagres físicos também. O reverendo William Branham tinha nos falado que a terceira etapa é para a noiva, para os fatos e para os perdidos. Na página 119, parágrafo 1057. E que a terceira etapa é para o mundo por causa de tanta necessidade que há no mundo.
Na página 26, vejam, parágrafo 216. Nisto foi prometido que viria a existência aqui no tabernáculo, antes da carpa chegar. Bem, agora, o mais que eu sei, ali não tinha nada. E assim que eu entrei ali, ou seja, porque ele sempre desejou, conquistar essa promessa da terceira etapa. E ele entrava no escritório para ver se Deus realizaria algo sobre esse novo ministério. Porque todo profeta deseja que nele se cumpra o que Deus prometeu. O Espírito do Senhor entrou e somente começou discernindo os espíritos e dizendo os problemas das pessoas. E parecia que, como quem sabe, continuaria por um tempo até que essa carpa chegue acima, sob o mesmo ministério que tenho tido. Ou seja, sob o ministério de Elias, mas na sua quinta manifestação. Porque hoje, nas entrevistas, houveram 4 grandes visões fora do estabelecido que tomaram lugar nas entrevistas. Assim que parece que talvez eu seguirei adiante, até que talvez a carpa comece, ou o que for que ele tenha escolhido para iniciar a declarar o seu nome de uma maneira nova. Agora, quando o fizer, será tão perfeito como as outras. E eu estou confiado em Deus que será maior que as outras, ou seja, maior que a primeira e a segunda etapa. Não por causa do nosso ministério, mas por causa dos enfermos e pessoas necessitadas. Tem tanta necessidade na terra hoje. Ou seja, que a terceira etapa, que é o revelar a palavra, é para cura espiritual. Mas também chegará a esse ponto onde também começará a parte dos milagres físicos. Que quando tudo isso começar, será sem limitações. Ele disse que quando viu essa atividade ali, disse que a fila era longa, por muitas quadras, era longa, ou seja, era interminável. Agora vocês vejam o que o Senhor se prepara para fazer em seguida no físico, porque nós estamos nessa parte no espiritual. Mesmo que também tem estado sendo realizado milagres físicos também. Agora vejam aqui também na página 29, do parágrafo 247. Ahí nos dice, aí na metade do parágrafo diz: eu quero tanto ver acontecer, eu estou como uma criança esperando que chegar o Natal, somente esperando antecipadamente para que aconteça. Será difícil em mim mesmo desde já, mas será uma coisa boa para a igreja. Vem? Nisto é que eu estou interessado, as pessoas de Deus, algo para lhes ajudar a que creiam em Deus, para receber nova esperança. Agora o anjo disse em uma ocasião ao irmão Branham: se você fizer com que as pessoas creiam em ti, nada será impossível, mas tens que fazer com que as pessoas creiam em ti. Vejam a prova grande, a grande prova que era para as pessoas, tinham que crer nele. Assim como na primeira vinda do Senhor, Jesus perguntou: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E começaram a dizer, uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Jeremias, ou Malaquias, ou alguns dos profetas. Ah, isso é o que eles falam de mim. E vocês? O que vocês dizem? Que eu sou. Eles tiveram que testificar, que falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Agora, vejam essa bem-aventurança que Pedro teve ali. Sobre essa revelação, sobre esse fundamento, a igreja foi edificada.
sob a revelação, a fé de quem era Jesus Cristo. E sob a revelação, a fé de quem é o Filho do Homem neste tempo final, na dispensação do reino, é a base, é o fundamento, é a fé da nossa dispensação. De quem é o Filho do Homem hoje, quem é ungido, quem é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Essa revelação não será dada por nenhum homem, mas é dada desde o céu. É revelação divina para os escolhidos de Deus. Agora vejam, ele disse, e será uma grande coisa para os enfermos também, vê? Que também cobre essa parte desta necessidade tão grande que existe no mundo. E ali ele escreveu a carpa. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui: se podes abrir os olhos de um cego espiritual, o que é maior? Então poderá dizer como o Senhor disse. Aquele ungido em uma ocasião disse a uma mulher: os teus pecados são perdoados. Então todos falaram: e quem é esse homem para perdoar pecados? Se somente Deus é o único que pode perdoar pecados. Ou seja, que ele fazendo isso, ele estava se pondo no lugar dele. Ele estava mostrando que ele era Deus. Deus, porém, em carne humana. Agora vejam nessa mensagem. A palavra é a semente original. A palavra falada é a semente original. Na página 55 diz o reverendo William Branham. E Deus com o dom predestinado para vir, para remitir pecados, mas isso foi dado ao corpo palavra cheio do Espírito, porque somente a palavra pode perdoar pecados, porque a palavra é Deus. Por que Jesus podia perdoar pecados? Porque ali estava a palavra encarnada. E era esse propiciatório por meio do qual entravam diretamente à presença de Deus todo aquele que cresce nele. E porquanto o verbo, a palavra, foi encarnada na primeira vinda do Senhor, podia perdoar pecados. Agora, em sua segunda vinda, ele disse, na página 256 do livro Os Selos: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. Esse será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Pois então, ao ter a palavra, ao povo ter a palavra de Deus encarnada em um homem, esse homem pode perdoar pecados, porque a palavra é a que perdoa os pecados. Quão verdadeiro eram os fariseus. Nesta manhã eu mencionei que chegaremos a isso. Agora eu tomei o meu tempo, mas os fariseus disseram: esse homem perdoa pecados. Sabemos que ele é um blasfemo. Somente Deus pode perdoar pecados. E esse homem perdoou pecados, não sabendo que essa era a palavra. A palavra perdoa pecados, porque isso é Deus. E quando você não chega a fazer, Deus sabe. Ele te conheceu por pré-conhecimento. Quem tomaria esse dom e quem usaria da maneira correta? Aqueles que o têm são vindicados pela palavra de Deus com o restante da palavra e do Espírito. E desenhou uma estrela de Davi do lado direito e escreveu: o perdoar pecados. Agora o Dr. William Soto Santiago continua dizendo aqui: então aquelas pessoas repreenderam o Senhor por essa coisa que ele fez, por fazer esse milagre espiritual. Fez esse grande milagre espiritual de perdoar os pecados daquela mulher. Então aquelas pessoas ficaram surpreendidas e ele disse a eles: o que é maior? O que é maior? Perdoar os pecados desta mulher ou deste homem?
ou falar a esse homem: levanta-te, pega seu leito e vá para casa. O que é maior? Realmente o milagre espiritual que ele fez é maior, realmente. Porque uma pessoa poderá receber o milagre físico, mas se não receber o milagre espiritual, se perde. E de que adiantou o milagre físico? De que ele valeu aquele homem que o Senhor o curasse no físico, se não lhe perdoasse os pecados? Agora vejam, essa é uma declaração muito grande. De que vale um homem ser curado fisicamente de alguma enfermidade e que os seus pecados não lhe sejam perdoados? Pois no físico sendo curado e sem receber o milagre espiritual do perdão dos pecados, ia se perder. Assim que o maior milagre foi no espiritual. Então o Senhor disse: bom, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, para fazer esses milagres no espiritual, para perdoar pecados, e assim identificando que ele era Deus em carne, que ele era ungido, o primeiro ungido, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a ti: pega o teu leito e vá para a sua casa. E o homem se levantou e foi para casa. Fez primeiro o milagre no espiritual e depois no físico também. Assim, ele assim poderia fazer Elias, o segundo ungido, e assim Moisés poderá fazer. Ele estará fazendo o milagre no espiritual. Mas quando chegar o tempo, quando chegar o momento, quando chegar o desafio, vejam, esse desafio é no monte de Sião, a igreja do Senhor. Quando chegar o aperto, a apertura, o que vemos em Elias, em parte, ele disse: então veremos de uma maneira plena nesses dias. Então, para ver esses milagres no físico, em uma escala maior, em uma escala na qual o mundo poderá vê-los, então, quando chegarmos à apertura, então Moisés poderá dizer: para que saibam que esse ungido tem poder para fazer milagres espirituais, eu os farei também no físico. Ou seja, diz que esse ungido poderá dizer isso. Por isso, nesta ocasião, eu posso dizer: para que saibam que esse ungido tem poder para fazer milagres espirituais e também tem poder para fazer milagres físicos também. Vejam como hoje todas essas profecias estão cumprindo. E então começará o ministério em uma grande escala no físico também. Mas para que desejamos ver os milagres no físico? Se os que nos beneficiam são os milagres espirituais, então somente teríamos que dizer a ele: queremos os espirituais e no físico somente nos casos que têm uma genuína necessidade. E enquanto isso, nada publicamente. Então, ninguém queria que fizesse milagre no físico até que o aperto chegasse. Então, qualquer milagre no físico que deva ser feito, então diremos: vamos falar pessoalmente com você para que ore por nós, para que fale a palavra, e nós a creremos e acontecerá. Agora, não iremos até ele se não estivermos seguros de que vamos receber o milagre no físico. Não iremos até ele para perder tempo. O irmão Brah disse que se a pessoa não tem a fé genuína e tem a certeza que irá receber a saúde, não deve se mover. Por quê? Porque se mover e depois, ao não ter a fé genuína para receber, então a pessoa depois vai se decepcionar. Se você não estiver seguro, com a sua fé firme, sabendo o plano de Deus e sabendo que depois que a palavra é falada, não tem necessidade de impor as mãos, mas somente falar a palavra. Agora, recordem que quando aquela mulher foi entrevistada,
aquela mulher que saiu empurrando a sua própria cama, sua maca. E recordem que foi um homem forte que a empurrou para dentro, porque ela estava deitada e não conseguia. Ela estava doente fazia uns 20 anos. E depois ela saiu empurrando a sua própria cama. E perguntaram a ela o que aconteceu. Primeiro tinha perguntado a ela antes. E ela deu um testemunho que já fazia certa quantidade de anos que estava de cama. E o homem com as muletas também. E assim os demais que estavam na fila. Tinha uma ordem estabelecida ali, que estava sendo realizada, que já era algo normal, porque era algo que já estava estabelecido no meio da igreja. E ela saiu e perguntaram, o que aconteceu aí? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu estava doente por certa quantidade de anos, 20 anos, e agora estou bem, estou curada. Igualmente com o homem das muletas, entrou com as muletas e as muletas carregavam ele. E quando ele saiu, ele carregava as muletas e estava contente, estava feliz. Mas perguntaram a ele, o que aconteceu lá dentro? Eu não sei o que aconteceu. Viram? Tem um mistério aí dentro, que o anjo, quando desceram, ele escutou tudo, ele viu tudo, vejam. Ele viu ao instrumento que estava aí. Ele ouviu o seu nome, ele me viu aí dentro. Ele soube quem era esse homem, esse instrumento. E ele disse, disto tu não vai dizer nada a ninguém. E ele disse, a minha Bíblia aqui na minha frente. Um humano nesse mundo nunca saberá, pela boca dele. Mas hoje, escolhidos de Deus, predestinados de Deus, eleitos de Deus, vocês já sabem quem é esse instrumento, quem é o anjo que era diferente dos demais, que nesse tempo final está dando saúde espiritual a cada escolhido e escolhida de Deus, nos preparando para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. E isso será em breve uma realidade, onde também poderemos dizer, antes eu não tinha cabelo, antes eu tinha rugas, antes eu estava todo doente, mas agora já estou transformado, já estou curado, saudável eternamente. Isso é uma cura por toda a eternidade. Com uma cura por toda a eternidade que hoje estamos recebendo no espiritual. Tudo é um reflexo do que será esse corpo novo, eterno e glorificado, palpável, por toda a eternidade. Agora aqui continua dizendo, o Dr. William Soto Santiago disse, se você não estiver seguro com a sua fé firme, sabendo o plano de Deus e sabendo que depois que a palavra é falada, não tem necessidade de impor a mão, somente falar a palavra. E se você sabe o que é o falar a palavra, e sabe que depois de ser falado a palavra, o milagre acontece, não importa o que for. Então você, se realmente você tem fé, então você vai tranquilo dando graças ao Senhor, mesmo que depois que você foi, o que você tinha no momento fique pior, mesmo que lhe venha dor e tenha que deitar, mesmo que tenha que ir para a cama de tão forte, lhe atacou o que você tinha. É como na mensagem de demonologia, e iremos ali um momentinho, para que vocês captem algo ali e compreenda como é o Espírito Santo operando em você, tanto para a cura espiritual como para a física, mas aqui nos fala da física, vejam, diz na página 19 da mensagem demonologia, na parte que está a mensagem o reino físico, nos diz assim, alguém aqui percebeu um veado, uma vaca, um cervo ou uma vaca, algo assim. Você pese ele nessa noite. Vocês caçadores aqui, meus amigos,
Você mata um cervo, um veado, e você coloca ele na balança e fala para os jovens o quanto pesa. E observa, na manhã, será mais leve umas quantas libras do que era. Quando um ser humano morre, a primeira coisa que faz os da funerária é que tira a dentadura, que é postiça, ou um olho, o que tiver ali, tiram, porque encolhe e empurra para fora, porque o corpo humano encolhe. Toda outra carne encolhe. Quando a vida sai da célula, começa a minguar e encolhe. Fará isso como por 72 horas e depois começará a inchar. Ali ele escreveu 72 horas. Deixem atropelar um cachorro na rua aí e vocês deixam colocar ele lá fora no sol, como por 3 dias, e você observa o que acontece. Será um cachorro maior do que era, porque incha, isso é certo. Bem, isso é o mesmo que acontece quando o demônio é expulso fora da pessoa enferma. Nos primeiros dias, eu me sinto maravilhoso. Depois começa a falar, eu estou mais doente do que eu estava. Eu perdi a minha cura. A pessoa já começa a duvidar. Portanto, não duvide. Tão certo como a fé tirou, ou seja, a fé tirou a enfermidade, incredulidade a ressuscita. Então, vejam o importante que é manter pressionando e crendo essa palavra, porque Deus está fazendo a obra. Não se desespere. Jesus disse, quando o espírito imundo sai do homem, caminha por lugares áridos e ele regressa novamente com 7 demônios mais. E se o bom homem da casa não estiver de pé ali para proteger essa porta, ele entrará. E o bom homem do seu lar é a sua fé. Diga, fique aí fora, isso é tudo. Quando você se sente assim, nunca fala, olha, parece que eu estou pior do que antes. Não, deixa isso fora. Você fique firme, esse homem de fé, e continua crendo, eu estou curado, eu estou curado. Agora vejam, isso é o que o Dr. William Souto Santiago está nos dizendo aqui, diz, e com tudo isso você saberá que já está curado e que isso é normal que aconteça. Porque depois que um espírito de enfermidade tenha saído, então a enfermidade, ou o câncer, ou o tumor, o que for, que esse espírito de enfermidade tinha criado aí, então começa a fazer isso. O sangue começa a passar e o sangue, reticência. O sangue começa a trabalhar mais forte e então a pessoa se sente como que estivesse mais doente. Mas isso é um grande sinal de que a pessoa foi curada. Assim Elias disse. Então, que depois Moisés não tenha que estar em todos os países ao mesmo tempo, porque quando o povo chegar a esse nível, pois mesmo sem orar por eles, recebem o benefício e principalmente depois dele falar a palavra e dizer aos outros, isso já será para os outros que virá. Na página 16 do livro de Citas, diz assim, aí esteve nos falando, teve 2 cortes aí do áudio, por isso ele não continua o pensamento aí. Certamente foi pouquinho, mas vejam. Como fala desse ministério dispensacional, que é o de Moisés, operando onde chegará o momento que não terá que estar nos países, mas será à distância. Ou seja, o que estará acontecendo em um lugar, também estará acontecendo também nos demais lugares. Por isso, os ministros têm que estar preparados. Agora vejam, na página 16 do livro de Citas, parágrafo 122 diz, eu somente fui inspirado para falar essas palavras
e dizer que em um dia glorioso todos os dons na igreja serão colocados de lado, assim como era. E o próprio Espírito Santo tomará a igreja de tal controle de amor e virá até que os enfermos sejam curados, os cegos virão, os coxos andarão sem que as mãos sejam postas sobre eles. Isso será uma grande união. E do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras e escreveu amor. E em cima escreveu a visão da capa no dia 8º. Os dons serão tirados. Amor divino tomará a igreja. Os enfermos curados. E nos diz também na página 29, no parágrafo 249, nos diz assim, o reverendo William Branham: eu creio que a igreja do Deus vivente está movendo em uma esfera agora que vai estremecer o mundo inteiro. Ele escreve o estremecimento mundial. Oh, vai acontecer em pouco tempo. Eu estou esperando que aconteça nessa reunião. Eu estou querendo que aconteça agora. Que a unção golpeie a igreja do Deus vivente por completo e ela se coloque de pé como um grande exército marchando. Os enfermos serão curados por uma palavra. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os mortos serão levantados e o poder de Deus estremecerá o mundo com o poder do Deus vivente. Estamos no processo disto agora. Eu creio que breve virá a acontecer. E somente recordem, assim como eu lhes disse do discernimento, segurando a mão, e o segredo do coração, como essas coisas foram cumpridas toda vez, assim está acontecendo. Assim está acontecendo da mesma maneira que foi dito que seria, e está exatamente com a Escritura. Assim como foi provado a vocês saber o segredo do coração, como Jesus viu sobre a multidão e discerniu, pôde falar para as pessoas. A pessoa que tocou suas vestes, etc., como a chuva tardia, chuva temporânea e chuva tardia estariam juntas. Em cima escreveu, fala a palavra, a visão da capa. Escreveu também a ressurreição, porque ele tinha dito, veja como se move a ressurreição. Onde? Na capa. E ele escreveu a chuva temporã e a chuva tardia também, escreveu ali. E agora continua dizendo, diz para as virgens fátuas, para os judeus e para todos eles. E então nós poderemos recebê-la diretamente daí da palavra. E depois, quando chegarmos a certo lugar, nunca mais a pessoa poderá adoecer. E na mensagem Shalom, vejam, agora vai chegar um momento em que você, antes de ser transformado, chegará um momento que você nunca adoecerá. Creia! E Deus fará grandes maravilhas através de você. Ou seja, provaremos esse poder estando nesse corpo, nesses corpos. Esses frutos já foram vistos. E funcionam. Mas vejam, fala a palavra e é Ele o que determina quando. A palavra já foi falada. Eu desejo que o povo da era da pedra angular seja curado, completamente curado, e que nunca mais adoeça. Que chegue esse momento e que o próximo que venha a seu corpo seja a transformação. Quando a palavra é falada, procura aonde entrar e acentuá-la com um amém, porque somos crentes. Portanto, quando essa palavra cair aí e você diz um amém, isso já está resolvido. Você já creu. Agora é Ele
É Ele que cumpre. Mas sabem uma coisa? Bendito seja o Senhor, que temos um Deus que é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele disse que nesse tempo final teria uma igreja pura, sem mancha. E estamos nesse processo. Isso será uma realidade. E o mundo poderá ver com os seus olhos uma igreja marchando, sem rugas, sem manchas, sem denominação, clamando: Hosana ao Rei que vem, no nome do Senhor, em nome do Senhor. Essa igreja se pôs firme na era da pedra angular e dispensação do reino. Nesta mensagem Shalom, na página 32, o reverendo William Branham nos disse: terá um milênio, o ancião será jovem ali para sempre. A enfermidade desvanecerá, a morte não existirá mais. Eles construirão casa e as habitarão. Eles plantarão as vinhas e comerão o fruto dela. Eles não semeará para os outros recolher. O seu filho colherá. O seu filho estará vivendo ao lado dele. Ele não semeará e outro comerá, para cair e outro recolher, mas ele viverá ali. Amém? Não terá nada que possa ferir. Seremos mudados do que somos agora para aquela gloriosa imagem do Filho de Deus que é imortal. E para aí é que vamos, para isso que estamos nos preparando. Os anos nunca poderão tocá-lo. A idade nunca poderá fazer nada contra ele. Ele é imortal, Filho de Deus. Assim que sabemos que estamos no tempo do fim. Aí ele escreveu a imagem de Jesus. Estamos no entroncamento, ou seja, escreveu entrelace dispensacional, que é o entroncamento. Todas as coisas completamente identificadas. Assim será identificada novamente. E desenhou uma estrela de Davi. Agora o futuro ele possui. Como eu sei quando ele vem? Não sei, mas ele estará aqui. A cita que ele nos falou, que ele disse que esse sétimo selo estará na sua frente. E ele dirá: aqui estou. Isso é certo. Quando ele fará assim e assim, quando irá a maldição da terra, quando as manifestações das árvores aqui frente brilhando e as coisas, quando os imortais aparecerá, crescerá, não sei, mas serão. Quando todas as reflexões do coração dos homens desejando viver, e hospitais e doutores e operações e choros e dor, quando vai terminar? Para um glorioso reinado com Jesus, de 1000 anos de paz, de Shalom. Quando será? Não sei. Ele disse que estaria ali. Não sei como vai fazer, mas a sua palavra será vindicada. Quando o sol de justiça se levantará com curas em suas asas. Quem? É o Filho do Homem com seus anjos, nesse tempo final. Essa palavra já está criando. Já está sendo visto as pedrinhas descer da montanha, cair da montanha, já está tremendo, já estamos tremendo, você já está tremendo para essa mudança de corpo, para essa transformação que breve obteremos. Aí ele escreveu a transformação. E a parte da cura, ali não será uma cura física como você pensa, como dizer que alguém tem uma enfermidade e será tirada dele. Isso é o que ele está fazendo agora, em tipo. Mas a criação completa será mudada. Esse mortal receberá imortalidade. Essa idade velha saltará para a juventude. Amém? Como será? Não sei. Mas estará ali. É o Filho do Homem com os seus anjos. Disse estar ali.
Hoje podemos dizer, está aqui, o Filho do Homem está aqui, com curas em suas asas, trazendo saúde, cura espiritual, primeiro, e depois a física. Bem, sabemos que o grande ministério de cura será desenvolvido para quem? Para os de fora, para as virgens fátuas e para os 144 mil. O grande ministério de cura divino no espiritual para nós. Na mensagem Quiséramos ver a Jesus, o reverendo William Branham disse: conhecer a palavra não é vida. Escutem isso. Conhecer a palavra não é vida, mas conhecer a Ele é vida. Conhecer a Ele, você não tem que ser um erudito, você tem que ser uma pessoa submissa. E quando você se humilhar, quando você se humilhar a Cristo, Deus estará obrigado a encher o que você derramou no altar para Ele. Ele está obrigado com sua palavra em fazer, e Ele não falhará. Que nesta ocasião Ele derrame de seu Espírito Santo em vossa alma e que Ele entronize no seu coração. Eu vou pedir ao nosso irmão Abraão que passe por aqui. E poderemos cantar esse lindo cântico. Encha minha alma de quê? Do teu Espírito, com o teu Espírito Santo, encha minha alma, Senhor, com o teu santo ser. Deixe telefone, deixe carteira, deixe tudo para um lado. Oh, bendito seja Deus. Fiquem de pé. Aí onde você está. Talvez aqui é difícil ver todos aqui juntos em harmonia, mas aí onde você está, oh, bendito seja Deus. Vamos cantar esse cântico enquanto meditamos no Senhor. Se o nosso irmão Abraão estiver por aqui, nosso irmão Abraão pode vir à frente para cantar esse cântico. E nós nos rendamos ao nosso Pai Celestial nesse dia, e que Ele veja o nosso coração. E, Senhor, veja que estamos sendo honestos contigo, que estamos sendo sinceros contigo. Senhor, não queremos que tenha incredulidade em nosso ser, porque o Espírito Santo entra em um coração de fé, não entra em um coração onde tem incredulidade. Portanto, abriremos nosso coração, vamos abrir nosso coração nessa manhã e dizemos: Senhor, tira de mim toda incredulidade, tira toda dúvida e me deixa, Senhor, me deixa ver claramente atrás desse véu. Deixa-me te ver, Senhor, atrás dessas pequenas palavras que esse instrumento que está aí nos falou. Deixa-me ver a Ti, Senhor. Cantemos: encha minha alma, Senhor. Ríndase a Él em alma, em espírito e em corpo.
mi alma con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamado. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Dígaselo sincero. Lléname, Señor. Diga com sinceridade: me encha, Senhor. Con tu Espíritu Santo. Me encha com teu Espírito Santo. Mi alma, Señor. Encha minha alma, Senhor. Yo quiero Eu quero como tú. ser como tu. Por lo tanto, Portanto, sea el Espíritu Santo que seja o Espírito que a Santo partir de hoy que a partir de hoje reine en mi vida totalmente. reine totalmente em minha Tú me vida sigas sanando e tu sigas me curando espiritualmente. espiritualmente. Señor, E, Senhor, pongo ante ti mi queja. coloque a minha queixa diante de ti. Tú la conoces. Tu a conheces. Y al tener tu Espíritu Santo en mí, Señor, E ao ter o teu Espírito Santo em mim, Senhor, eu sei que não tem nada impossível. sé que ya tú me has sanado espiritualmente. Eu sei que tu já me curou espiritualmente. Senhor, Queda mucho trabajo, agora eu tenho muito trabalho. por lo cual te pido, Señor, dame Antes da minha transformação, Senhor, eu te peço que me dê força. Estou frágil, fortaléceme. mas me fortaleça. Estoy con esta enfermedad. Estou com essa enfermidade. Tira ela de mim. No deseo ser sano para servir este mundo. Eu não desejo ser curado para servir esse mundo. Eu desejo ser curado para servir a ti, Sin limitaciones. sem limitações. Diga a Ele. Sigamos cantando. Sigamos cantando. Testifico con mi fe en esta confesión, oh mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder
Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llénala, Señor. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Es el verbo. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste en mí. Que tu poder se manifieste ¿Cuántos creen? Y han Quantos creído acreditam e quantos que el creram Espíritu Santo e está en creem su corazón? que o Espírito Santo está em seu coração? Recuerden, miren el mensaje de hoy, Recordem, vejam a mensagem de hoje. Ele nos fala que en el cumplimiento de la tercera etapa que no había cumprimento da terceira etapa tinha pregação predicación y había llamamiento. e tinha chamamento. Y él dice que se estaba predicando el E ele evangelio de disse Cristo. que estava sendo pregado o Evangelho de Cristo. Mesías y ungido es lo mismo. Cristo, Messias e ungido é o mesmo. Y estaban parados al frente. E estavam em pé na frente, porque ele disse: Y se estará predicando el evangelio de Cristo. e estará porque sendo hubo pregado o llamamiento Evangelho al de altar. Cristo, porque teve chamamento ao Mucha altar. gente recibiendo a Cristo. Muitas pessoas recebendo a Cristo. Antes de la gran tribulación. Ou seja, que isso é antes da grande tribulação. Se tinha pessoas recebendo a Cristo ungido, Hoy, ahí donde usted está, hoje, aí onde você está, si usted se você ha recibido al ungido, recebeu o ungido, o Cristo, o Messias, Hijo del Dios viviente, o levante Filho su do mano Deus vivente, levante a sua mão y testifique. e testifique: Yo te he recibido eu te recebi como mi reclamador, como meu reclamador, mi doctor, meu doutor, mi José, meu José, el doctor José. o doutor José. Recibo Eu te recebo como mi reclamador. como meu reclamador. Cantemos nuevamente ese canto. Vamos cantar esse cântico Llena novamente. mi alma, Encha minha alma, llena mi espíritu, encha meu y espírito llena mi cuerpo, e enche o meu corpo. llena todo mi ser, Encha todo o meu tu ser Espíritu Santo, com Señor. teu Espírito Santo, Hazme una Senhor. nueva criatura. Faça de mim uma nova criatura. Me olhe, Senhor, Que tú digas, e que tu digas: parecen tanto a mí, se parecem tanto a mim los voy a transformar. que os vou transformar. Ustedes, Vocês esos vientos sinta esses ventos frescos do novo corpo. frescos, Cantemos: llena mi alma, encha minha alma, llénala, Señor. enche-a, Senhor. Oh, bendito sea el Señor. Lléname con tu espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga
en mí, que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llénalo, Señor, llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Este avivamiento, este despertamento foi o que o irmão Branham desejou. Hoje você e eu estamos vivendo, ou estamos palpando. Você é esse avivamento. Por quê? Porque você é palavra. E a palavra é a que ia trazer esse avivamento. Portanto, ó bendito seja Deus, aonde você for, aí vai o avivamento do último dia. Aí vai a terceira etapa, aí vai a palavra andante, caminhando em seres humanos, filhos e filhas de Deus, com um novo nascimento em sua alma, em seu coração. Não tem limites. Lléname con tu espíritu en el alma. Confiéselo. Te he recibido como mi reclamador. Sí, Señor. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder se manifieste en mí. Sí, Señor. Que tu poder se manifieste Amém e amém. Senhor, que o teu poder se manifeste nesse povo aqui presente e em todo lugar onde foi escutado a minha voz, onde foi escutado essas pequenas palavras sobre este estudo bíblico do dia de hoje, 23 de março deste ano, 2025. Um dia de vitória. Um dia que você lembrará, recordará por toda a eternidade.
que no puede ser pasada por alto. Um sinal que não pode passar despercebido. E vimos que o maior sinal nessa terra é um profeta. Portanto, a noiva não passou esse sinal despercebido. Logo tocará o povo hebreu e também as fátuas, e o mundo conhecerá esse sinal na terra, no meio da igreja, realizando essas maravilhas, sem limitações. Agora, o Senhor continua curando todo o nosso ser, toda a nossa parte espiritual, e siga me enchendo com o teu Espírito. Assim você fale a Ele, e eu falo a Ele. E que daqui por diante opere de uma forma grande e maravilhosa, e grandes milagres siga sendo realizados em você. Siga tornando-se realidade em você. Um sinal que não pode passar despercebido. Para mim foi uma grande bênção e um grande privilégio estar frente a uma audiência de filhos e filhas de Deus, de primogênitos de Deus, de pessoas que foram reclamadas para ser parte deste reino e reinar com o Messias Príncipe pelo milênio e pela eternidade. Príncipes e princesas, nos falta pouco. Nunca se desanime. Já falta pouco. Você é um rei, você é uma rainha. Siga adiante, que breve estaremos nos vendo na ceia das bodas do Cordeiro e diremos: tudo já passou. Diz que o Rei da Glória sairá e enxugará toda lágrima de vossos olhos. Deus os abençoe, Deus os guarde, e que a proteção das duas asas do sol de justiça vá com cada um de vocês onde queres que fores. E os proteja, os guarde, os cuide, desde agora e para sempre. Vamos deixar conosco ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.